Olá, meus queridos e queridas. Aqui estamos para mais um estudo bíblico. Como é bom passar esse tempo na presença de Deus. No estudo bíblico de hoje, vamos refletir sobre um desafio que surge justamente quando vencemos: o orgulho. A Bíblia nos conta sobre o rei Uzias, um homem que foi maravilhosamente ajudado por Deus até se tornar forte. Mas o que fazer para não deixar que o sucesso endureça nosso coração? Vamos aprender juntos a manter a humildade que nos sustenta. Antes de começar, já se inscreva no canal e ative o sininho. Temos orações e estudos bíblicos 2 vezes ao dia. Vamos ao estudo. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Muitas vezes, quando olhamos para a nossa própria vida, percebemos que é nos momentos de maior dificuldade que nossa fé se acende com mais intensidade. Quando precisamos de um milagre, de uma cura ou de uma porta aberta, nossos joelhos se dobram com facilidade e nosso coração se torna manso. No entanto, o versículo que acabamos de ler nos traz um alerta precioso sobre o lado oposto dessa moeda, o perigo que se esconde no topo da montanha. A história do rei Uzias é fascinante e, ao mesmo tempo, dolorosamente humana. Ele não começou como um homem arrogante. Pelo contrário, a Bíblia nos conta que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor durante grande parte de sua vida. Ele assumiu o trono muito jovem, com apenas 16 anos, e reinou por 52 anos em Jerusalém. Durante esse tempo, ele buscou a Deus, e enquanto o buscou, o Senhor o fez prosperar de maneira extraordinária. Historicamente, Uzias foi um visionário, um homem de mente brilhante e estratégica. Ele reconstruiu cidades, fortaleceu as defesas de Judá com torres magníficas e equipou seu exército com tecnologias de guerra que nunca tinham sido vistas antes, máquinas inventadas para lançar flechas e grandes pedras. Mas havia um detalhe encantador sobre a personalidade dele. A Escritura diz que ele amava a terra. Ele investiu na agricultura, construiu cisternas no deserto e tinha muito gado. Ele era um homem completo, abençoado em tudo o que colocava as mãos. Sua fama correu longe, chegando até as fronteiras do Egito, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito forte. E é exatamente aqui, nesse ponto de triunfo, que mora a lição mais profunda para os nossos dias. O texto sagrado nos mostra que, quando ele se fortaleceu, o coração dele mudou. O sucesso, que deveria ser um motivo de gratidão eterna, tornou-se o combustível para a sua ruína. Uzias esqueceu que sua grandeza era um presente emprestado pelos céus e começou a acreditar que ele mesmo era a fonte de seu brilho. Movido por essa autoconfiança desmedida, ele decidiu entrar no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Pode parecer um ato de devoção para quem olha de fora, mas era, na verdade, um ato de desobediência e desrespeito. A lei de Deus era clara. Apenas os sacerdotes consagrados podiam realizar aquele ritual. Ao tentar fazer o papel do sacerdote, Uzias estava dizendo que as regras não se aplicavam mais a ele, que ele estava acima dos limites sagrados estabelecidos por Deus. Quando os sacerdotes tentaram impedi-lo, alertando-o com coragem sobre o erro que estava cometendo, a reação do rei não foi de arrependimento, mas de indignação. Ele ficou furioso. O orgulho tem essa característica terrível. Ele nos impede de aceitar correção. Ele nos cega para a verdade e nos faz ver inimigos naqueles que estão apenas tentando proteger a nossa alma. E foi naquele momento de fúria, com o incensário na mão, dentro da casa de Deus, que a lepra brotou na sua testa.
A doença física foi apenas um reflexo da doença espiritual que já havia tomado conta do seu interior. Aquele grande rei, que construiu torres e venceu batalhas, teve que viver o resto de seus dias isolado, separado da casa do Senhor e da convivência com seu povo, morando em uma casa separada até o dia de sua morte. Meus irmãos, trazer essa história para a nossa realidade é um ato de coragem e de cura. Quantas vezes, após uma grande vitória financeira, uma conquista profissional ou a restauração de um relacionamento, nós deixamos de orar com a mesma intensidade? Quantas vezes achamos que somos autossuficientes e começamos a tratar as pessoas ao nosso redor com menos paciência e menos amor? A história de Uzias não está aqui para nos assustar, mas para nos convidar a uma humildade renovadora. A verdadeira grandeza não está em conquistar reinos ou acumular riquezas, mas em reconhecer, todos os dias, que somos totalmente dependentes da graça divina. A resiliência que tanto buscamos não vem da nossa capacidade de fazer tudo sozinhos, mas da nossa sabedoria em saber o nosso lugar. Deus deseja nos exaltar. Ele quer nos ver prosperar e ser felizes, mas Ele também deseja proteger o nosso coração da vaidade que destrói. Ser forte de verdade é ter a mansidão de ouvir um conselho, é ter a clareza de que cada respiração é um presente. Se você tem sido abençoado, se as coisas têm dado certo para você, glorifique a Deus com tremor e alegria. Não deixe que a bênção o afaste do abençoador. Que possamos aprender a permanecer pequenos aos nossos próprios olhos, mesmo quando o mundo nos diz que somos grandes, pois é na nossa humildade que Deus encontra espaço para habitar e realizar obras eternas. Por isso, eu convido você agora a fechar os olhos e sondar o seu interior. Se houver qualquer traço de orgulho, qualquer sentimento de autossuficiência que esteja te afastando da essência do amor de Deus, vamos entregar isso agora. Não precisamos viver isolados pelo orgulho como Uzias viveu. Podemos escolher o caminho da volta, o caminho da graça e da dependência sincera. Prepare o seu coração, respire fundo e sinta a paz de quem reconhece que precisa do Pai, pois vamos falar com Ele agora em oração. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos agora diante da Tua presença soberana, não como quem conquistou algo por mérito próprio, mas como filhos que reconhecem a Tua mão em cada detalhe de nossas vidas. Pai, acabamos de refletir sobre como o sucesso pode nos cegar e endurecer o nosso coração. E por isso, com toda a sinceridade de nossa alma, viemos pedir que o Senhor sonde o nosso interior neste exato momento. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que a prosperidade nos fez esquecer da Tua graça. Perdoa-nos pelos momentos em que olhamos para as nossas conquistas, para os nossos bens ou para a nossa posição social e pensamos, mesmo que em silêncio, que fomos nós que fizemos tudo isso sozinhos. Nós rejeitamos agora, em nome de Jesus, todo espírito de orgulho, toda altivez e toda autossuficiência que tenta nos afastar do Teu abraço. Nós te pedimos, ó Pai, um coração manso e humilde, semelhante ao coração do Teu Filho Jesus. Que ao sermos exaltados na terra, possamos nos diminuir diante de Ti. Que o sucesso não seja uma armadilha para a nossa alma, mas uma ferramenta para abençoar vidas e glorificar o Teu santo nome. Ensina-nos a ouvir a correção, dá-nos a sabedoria para aceitar conselhos e a clareza para perceber quando estamos ultrapassando os limites sagrados que Tu estabeleceste para a nossa proteção. Que a nossa confiança não esteja na força do nosso braço, nem na inteligência da nossa mente, mas inteiramente na Tua providência que nunca falha. Guarda-nos da doença da vaidade, que isola e destrói, e mantém-nos sempre perto da comunhão com os nossos irmãos e contigo. Senhor,
Se há alguém ouvindo esta oração agora que se sente isolado, ferido pelo próprio ego ou perdido após uma queda dolorosa, derrama o teu bálsamo curador. Restaura a identidade de filho dependente. Que possamos acordar todos os dias com a certeza de que somos apenas vasos de barro carregando um tesouro precioso que pertence a ti. Que a nossa vida seja um reflexo da tua bondade e não da nossa arrogância. Toma as nossas vitórias e usa-as para o teu reino. Nós entregamos o controle total de nossas vidas em tuas mãos, declarando que tu és a fonte de tudo o que somos e de tudo o que temos. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Concluímos este estudo bíblico com uma mensagem de esperança e equilíbrio para a sua caminhada. Veja bem, a história de Uzias não é um convite para termos medo de crescer ou de prosperar. Pelo contrário, o desejo divino é te ver voando alto, conquistando territórios na sua carreira, na sua vida familiar e nos seus sonhos mais ousados. O segredo prático que levamos hoje é entender que a humildade é o cinto de segurança nessa viagem rumo ao topo. No mundo de hoje, onde a imagem pessoal e a autossuficiência são tão valorizadas nas redes e no trabalho, ser alguém que diz, eu preciso de Deus e eu preciso do meu próximo, é um ato revolucionário de coragem. Quando você receber aquela promoção, quando fechar aquele negócio importante ou quando finalmente superar aquele obstáculo antigo, lembre-se de olhar para o céu e sorrir com gratidão, devolvendo a glória a quem te capacitou. A verdadeira vitória não é apenas chegar lá em cima, mas permanecer lá com o coração íntegro, tratável e cheio de amor. Você foi feito para vencer, mas vença de joelhos, pois é nessa posição que somos verdadeiramente firmes diante das armadilhas do ego. Meus queridos, se esta palavra tocou o seu coração e você caminhou comigo até este momento final, eu quero muito saber. Escreva aqui nos comentários um amém, para eu identificar quem são os guerreiros que fazem parte dessa família fiel. Ou deixe sua sugestão de um versículo especial que você gostaria de ver refletido em nossos próximos vídeos. Vamos transformar estes comentários em uma linda corrente de união e apoio mútuo. Agradeço imensamente pela sua companhia preciosa e por sua vida. Já estou ansioso para nos encontrarmos novamente em nosso próximo estudo bíblico. Fique na paz, receba o meu forte abraço e lembre-se, Deus está sempre com você.